Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre as 3 leis de Newton. Bom, a primeira lei e a terceira lei são leis teóricas, o que não quer dizer que a gente não possa usar aqui cálculos, e a gente vai ver que a gente pode aplicar na segunda lei as leis aqui teóricas. Bom, primeiramente a gente pode entender o seguinte: o que é inércia? Inércia é uma tendência que os corpos têm de permanecer como estão. Se eles estão parados, eles têm a tendência a permanecer parados. Se eles estão em movimento, eles têm a tendência a permanecer em movimento. O que é importante saber? Que quanto maior a massa desse corpo, maior a inércia. Então vamos dar um exemplo aqui: um caminhão e uma moto numa sinaleira. Quem tem mais inércia sempre vai ser o caminhão. Por quê? Porque ele tem mais massa. Quando abre a sinaleira, quem é que salta na frente aqui rapidinho? A moto. Por quê? O caminhão tem mais tendência a permanecer como está, ele está parado, ele tem mais massa. É muito mais difícil de tirar um caminhão do repouso, tá? Então significa que a inércia dele é maior. Numa situação onde os dois estão descendo uma lomba com alta velocidade, por exemplo, a inércia do caminhão continua sendo maior. Não tem como o caminhão ser diferente quando ele está parado, quando está em movimento. Porque inércia é a tendência a permanecer como está. O caminhão vai ter muito mais tendência a permanecer como está do que a moto, que bate o freio e ela para. O caminhão tem que ter um freio muito forte, uma força muito forte para fazer o caminhão parar. Nessa lei aqui, tá, que é ação e reação, também é teórica como essa. Essa segunda lei é a que nós vamos trabalhar todo o tempo, que força resultante é massa do sistema vezes a aceleração. Aqui normalmente a gente vai atrás da aceleração, de trações, de tensões. A gente precisa saber então o A aqui para calcular tudo. A massa do sistema é só olhar para a massa do sistema, olhar para quantas massas eu tenho em toda a nossa estrutura e colocar aqui. O problema maior vai ser encontrar a força resultante, que aqui sim exige um conhecimento com profundidade, porque a gente tem várias forças aqui, tá? A gente tem força de atrito, força PX, força normal. A gente precisa saber reconhecer quais são as forças que estão interagindo no sistema, e isso a gente vai ver numa próxima aula. Mas lembrando que sempre é sistema internacional, a força sempre vai ser em newtons, né? A massa sempre em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Essas são as unidades das nossas grandezas aqui, tá? A terceira lei, tranquilo de entender também, é ação e reação. Primeiro, ela sempre vai acontecer na mesma direção, tá? Direção é uma linha infinita horizontal ou uma linha infinita vertical em sentidos opostos. Se uma vai para lá, outra vem para cá, sempre em sentidos opostos. Corpos sempre diferentes, não pode ser a ação num corpo e a reação no outro, sempre tem que ser assim, em corpos diferentes. A mesma intensidade, ou seja, mesmo valor numérico, mesmo módulo, tipo assim, ó, vamos dar um exemplo. Eu estou dando um soco numa parede com uma força de 50 newtons. A parede me revida com a mesma intensidade, com o mesmo módulo, com a mesma quantidade de newtons. Se eu deixo 50, a parede volta com 50. É a mesma direção aqui horizontal, só que os sentidos opostos. Eu dei um soco na parede para lá e ela me responde para cá. Corpos diferentes. A minha mão que está em contato com a parede, então mão e parede, são corpos diferentes. E a mesma intensidade. Eu dei 50 newtons, a parede revida com 50 newtons. Da mesma forma, se eu estou caminhando, eu aplico uma ação nesse sentido e o solo, ó, na sola do meu sapato faz uma reação contrária. Da mesma forma, um foguete, por exemplo. Ó. Quando estoura aqui o combustível aqui embaixo, por exemplo, onde tem o escapamento, aqui onde vai sair os gases e tudo mais, o fogo aqui que a gente vê nos filmes e tudo mais, a gente tem uma ação contrária aqui, ó. O fogo tenta se escapar aqui, os gases tentam escapar para baixo e o foguete para cima, ele sobe, né? Então, a mesma direção vertical, sentidos opostos, ação para baixo, reação para cima, corpos diferentes, né? Aqui, ó, nós temos aqui uma ação e reação em corpos diferentes. Aqui nós temos uma ação provocada pelos gases e a reação provocada pela própria lataria do foguete, e também a mesma intensidade, a mesma quantidade de força que esses gases aqui fizeram para escapar, esse foguete fez para subir. É isso aí, gente, tá? Então vamos ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai entrar com tudo nisso aqui. Até lá!